Então, senhor Daci, eu queria que o senhor agora me falasse um pouco sobre o IAB, né, que é o Instituto de Arqueologia, é isso? Que fica aqui em Belfor Roxo também. Queria conhecer um pouco sobre o trabalho deles. O IAB, né, ele é uma ONG fundada por alemães e mantida pelo governo alemão aqui em Belfor Roxo, que é o Instituto de Arqueologia de Belfor Roxo. Eles têm muita coisa boa para mostrar lá. Inclusive, o que mais se destaca é uma índiazinha mumificada de 3.000 anos, que eles chamam de Acauã. É uma índia mumificada que tem 3.000 anos. E o IAB, pouca gente sabe do IAB, porque ele é localizado numa região hoje, né, na época não, em Santa Teresa, que hoje está muito perigosa por causa da violência. Então até os próprios, para levar as escolas lá, está se tornando difícil. Mas tem muita coisa boa para ser mostrada pelo IAB, Instituto de Arqueologia de Belfor Roxo. Eles fazem um trabalho maravilhoso com a própria comunidade local e a externa também. As outras escolas são muito bem recebidas, são servidos lanches para as crianças que vão visitá-las. E eles têm um orgulho, né, mesmo sendo a maioria alemães, de mostrar a cultura da Baixada. Esse interesse a gente não vê nas próprias prefeituras da Baixada. Não há interesse em valorizar, a gente não sabe por quê, a cultura da Baixada Fluminense. Quando a cultura da Baixada Fluminense, ela é muito rica, porque é uma cultura miscigenada. Juntou a cultura de Minas Gerais com a folia de reis, juntou a cultura do Nordeste com boi-bumbá, juntou a cultura do interior do estado do Rio com reizado, com cateretê, com muito tipo de dança. Então a cultura da Baixada Fluminense, ela não é valorizada, mas ela é uma das mais fortes do estado do Rio de Janeiro, e nós temos exemplos disso. A própria cultura musical da Baixada Fluminense, ela é muito diversificada. Quantos grupos, né, de estilos diferentes surgem na Baixada Fluminense a cada ano que se passa? Quantos cantores bons, quantas bandas ótimas surgem aqui na Baixada Fluminense? Jogadores de futebol. Jogadores de futebol, nós, por exemplo, aqui nesse CIEP mesmo, nós revelamos o ano retrasado o William Barbio, que hoje joga no Bahia, mas já jogou no Vasco, jogou no Nova Iguaçu. Nós temos aqui em frente o CIEP mesmo, um garoto de 12 anos, o Cauã, que é um excelente jogador no Infanto do Nova Iguaçu, quer dizer, tem um futuro promissor também. Então a Baixada Fluminense ela é muito rica nesse tipo de cultura, que é uma cultura miscigenada, que se uniu de várias partes do país. O negro europeu e o índio. O negro europeu e o índio. E falando em índio, quero até dar essa visão. Não existe no estado do Rio de Janeiro um dos bairros, bairro nenhum que tenha tanta evidência da atuação do índio como o bairro do Chavantes aqui em Belfor Roxo. O bairro de Jambuí. O Jambuí e o Chavantes. Porque o Jambuí, o que separa o Jambuí do Chavantes é apenas o Rio Botas. O Rio Botas. Por quê? Como surgiu o Chavante? O Chavante eram dois negros, né, escravos da Olaria Piã, e dois índios que também eram escravos da Olaria Piã. Eles se revoltaram, atravessaram o rio nadando e fundaram uma pequena olaria, a quem eles colocaram de Chavante, em homenagem a esses dois índios que eram da tribo Chavante. E dali surgiu o nome do bairro através dessa pequena olaria do Chavante. Tanto que até hoje, a maioria das ruas do Chavante, graças a Deus isso ainda está sendo preservado, tem nome de índio.
são nomes indígenas. Boiobi, Tucumã. Inclusive, Boiobi significa boi pequeno, na língua tupi-guarani. Nós temos Beberibe, que é água de beber. É uma outra rua que tem esse nome. Ainda permanece até hoje, que ali tinha um poço, né, uma nascente, que tinha água de beber. Então, por isso, os índios deram o nome de Rua Beberibe. Nós temos Rua Boiobi. Nós temos várias Chavante, eu ruas. conheço a rua Jabuticabal. Jabuticabal, que era onde tinham muitos pés de jabuticaba. Então ali tinha um jabuticabal, como eles diziam, vários pés de jabuticaba, que é uma fruta muito gostosa, inclusive. Então isso, o Chavante ainda permanece com muitas ruas. Então no estado do Rio não tem bairro nenhum com a existência do índio tão evidente como existe no bairro de Chavante, aqui em Belford Roxo. Então, quando nós falamos dessa cultura da Baixada, a gente fala para valorizar a cultura da Baixada, nós falamos. Porque a cultura da Baixada ela só não é explorada, ela não é divulgada. Olha, o IAB mesmo, o Instituto de Arqueologia de Belford Roxo, só passou a ser reconhecido até pelos políticos locais a partir do momento que a Rede Globo, o RJTV, fez uma visita lá e gravou uma entrevista no IAB, no Instituto de Arqueologia de Belford Roxo, convidando a população de todo o estado do Rio a fazer uma visita ao IAB. E aí começou a ser conhecida, não reconhecida, mas conhecida o IAB. Por isso há esse esquecimento da cultura local. Então, Odaci, eu quero deixar aqui meu agradecimento. Um bom dia, foi muito bom estar aqui hoje, essa manhã maravilhosa, um dia lindo, e que podemos ficar em paz, entendeu? Em harmonia, em sintonia com o poderoso, divino e maravilhoso. E é isso. Bom, eu Muito gostaria obrigado. também de agradecer a você a oportunidade de falar um pouco da Baixada Fluminense, de Belford Roxo, uma cidade que eu amo, e que eu fui a terceira pessoa a assinar o processo de emancipação do município. E eu tenho orgulho disso, porque mesmo com as mazelas que têm sido feitas por vários tipos de políticos, nós temos, mas o povo de Belford Roxo está começando a aprender a votar. E isso ficou evidente nessa última eleição de deputado, quando Belford Roxo conseguiu voltar a fazer 3 deputados. Porque teve uma época, na década de 80, que Belford Roxo tinha 3 deputados, 2 federais, tinha 4 deputados, 2 federais e 2 estaduais. E nessa eleição nós voltamos a fazer pelo menos 3 deputados. E isso, com certeza, se trabalharem juntos, com amor pela cidade, vão trazer muitos benefícios para a população de Belford Roxo que precisa muito. Muito obrigado. E a hora que você precisar, eu estou à tua inteira disposição para falar sobre qualquer assunto relativo a Belford Roxo e a Baixada Fluminense. Valeu, Sum. Pô, muito obrigado mesmo.